Atenção, esse vídeo apresenta imagens sensíveis. Se você é uma pessoa que não tem estômago forte, se você é uma pessoa que não aguenta imagens fortes, chocantes, pare e não assista esse vídeo. Eu me lembro quando eu era criança, sempre estava passando na televisão imagens muito tristes e muito chocantes de crianças africanas magérrimas, sofrendo, bebendo água suja, cercadas por mosquitos como se estivessem à beira da morte e os mosquitos estivessem esperando para comê-las. Essas imagens que eu vou mostrar para vocês são ainda mais chocantes. Os juízes brasileiros não têm água. Os juízes brasileiros não têm um lanche. Vai tomar no c... Os juízes brasileiros estão sofrendo muito. A gente vai ver um vídeo, um julgamento de super salários no Supremo, de uma advogada representando juízes trabalhistas e ela própria, uma ex-juíza do trabalho, falando sobre toda a miséria em que os nossos juízes estão vivendo. A gente vai falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo e deixar o seu like. Vamos lá. Juiz de primeiro grau não tem carro, paga do seu próprio bolso o combustível, o carro financiado, enfim. Ah, meu Deus do céu. Gente, isso é um absurdo. Os juízes de primeiro grau não têm um carro pago pelo trabalhador. Os juízes de primeiro grau compram carro financiado. Mas, gente, onde já se viu uma pessoa ter que passar pelo sofrimento de comprar um carro financiado? Todo mundo sabe que o trabalhador brasileiro compra carro à vista. Que absurdo. Eles ainda pagam a própria gasolina. Vocês acreditam nisso? Que condição precária de trabalho? Qual trabalhador é obrigado a pagar a própria gasolina nesse país? E os juízes são obrigados. Isso realmente é tocante. Eu fico emocionado. Não tem apartamento funcional. Gente, não tem apartamento funcional. O juiz brasileiro de primeiro grau precisa pagar a própria casa. Gente, isso é um absurdo. Onde já se viu, nenhum trabalhador brasileiro precisa pagar a própria casa. O governo dá casa pra todo mundo. Não tem trabalhador sem casa e o juiz está sem casa. Onde já se viu pagar a casa do próprio bolso? Pobre. Só fazendo um travessão aqui, pausa na ironia. Eu tenho direito a carro, eu tenho direito a gasolina, eu tenho direito a apartamento funcional. Eu sou rica! É verdade. Eu abri mão de tudo, doutora, e não tô passando fome. E eu não tenho super salário diferente de você. Aliás, eu dou o aumento, eu votei contra. Você tá reclamando que o juiz não tem aumento há 11 anos, lá não foi corrigido pela inflação. Eu votei contra meu próprio aumento e eu abri mão do meu aumento e eu não tô passando fome, tá, doutora? Beleza, voltamos pra ironia. Não tem plano de saúde. Meu Deus do céu. O juiz do trabalho precisa pagar o próprio plano de saúde. Gente, todo mundo sabe que nenhum trabalhador brasileiro fica sem plano de saúde. O governo paga plano de saúde para todo mundo. Aliás, peraí, a turma da Justiça do Trabalho costuma ser de esquerda, de extrema esquerda. E o SUS, doutora? Por que vocês não usam o SUS? Não é a melhor coisa do mundo? Uma coisa sem defeitos? Usa o SUS. SUS é gostoso. Vai lá. Não tem refeitório, não tem água e não tem café, ministro. Ai, meu Deus, o juiz não tem refeitório. O juiz não tem refeitório, gente. Não consegue comer uma marmita que não tem refeitório. Eu duvido que se fizesse refeitório na vara dessa juíza, ela ia comer no refeitório. Eu duvido. Tenho certeza que na hora do almoço, ela ia pra fazenda churrascada, ela ia pro Rubaiá, ela ia pro Macoto, ela ia pro Pobre Juan, ela ia pra qualquer lugar, menos pro refeitório do tribunal. Não tem água e não tem café. Gente, que absurdo. Quem ganha 60 mil reais por mês não consegue comprar um copo d'água. Não consegue comprar um café. O Lula deixou o café tão caro, doutora, que nem ganhando 60 mil reais você consegue comprar um café. Quero café! Quero café! Essa vara não tem café! Absurdo. Isso é um absurdo. Ministro Dino, no primeiro grau não tem. Nós pagamos. Eu, pelo menos, quando estava na ativa, pagava o meu junto com a minha equipe. Junto com a sua equipe, você ganhava 60 pau e tinha que dividir ainda a conta com a sua equipe e ganhar 3 vezes, 4 vezes menos? Gente. E olha só, ela foi juíza do trabalho. Ela está no Supremo representando juízes do trabalho, que diz defender o trabalhador. O juiz do trabalho quer fazer só caridade com o bolso alheio. Quer só fazer justiça social tirando do empresário. E empresário no Brasil é pequeno, tá? Mais de 90% tem até 9 funcionários. É esse cara que você tá esfolando. É o dono de Quitanda, é o dono de Mercedes. Vocês não estão esfolando o Itaú. Vocês não estão esfolando o Santander. Vocês não estão esfolando a Vale do Rio Doce. Vocês estão esfolando o pequeno. O
grande tem um advogado que, pô, que conhece o juiz. Tem um advogado que tá lá sempre, que é especialista em vencer de trabalhador ou de pagar menos para trabalhador. O pequeno, coitado, pega um advogado que não conhece o juiz, que não vai sempre julgar grandes casos, que tá sempre numa situação de desigualdade ali, apanhando. Quando é para fazer com o bolso alheio, o juiz do trabalho quer. Agora, do próprio bolso, opa! No bolso do juiz do trabalho, ninguém mexe. Tira do bolso do trabalhador para pagar os privilégios do juiz do trabalho. Eu participei recentemente, deve sair daqui umas 3 semanas, de um debate de 20 contra 1. Eu vou fazer um vídeo comentando ainda. E eles, assim, muito convictos defendendo a justiça do trabalho. Que a justiça do trabalho é rápida, que a justiça do trabalho impede a escravidão, que a justiça do trabalho defende o trabalhador. Que aí sim, já tá errado, né? Uma justiça defender um lado já tá errado. A justiça não era para defender lado nenhum, a justiça era para defender a lei. Eles já estão dizendo que defende o trabalhador, você está dizendo que a justiça é parcial. O trabalhador tem que receber quando ele está certo. Quando está errado, ele tem que ser condenado. O subsídio que é 46, que cai para uns 24 líquido... Tadinha. 46 mil, depois que paga imposto de renda e INSS, vira 24 mil líquido. Engraçado, eu nunca vi os juízes do trabalho se movimentarem para não ter aumento de imposto de renda, ou para ter diminuição de imposto de renda. Nunca vi juiz do trabalho reclamar de aumento de imposto. Pelo contrário, o juiz do trabalho só fala que tem que aumentar imposto para esfolar a elite. Você só precisa lembrar que vocês fazem parte da elite, tá? Quando aumenta imposto para elite, aumenta pra vocês. Aí vocês não se lembram, né? Por quê? Porque vocês não precisam desse salário. Porque vocês recebem super salário. E o super salário de vocês tá fora do teto. Vocês não pagam o imposto de renda, porque não é considerado renda. É indenização. Indenização de 30 mil que você recebe todo mês. Pô, mas que indenização é essa? Meu cara foi torturado pra receber a indenização de 30 pau todo mês? 40 pau todo mês? Porque a imprensa só coloca o bruto, não coloca ali o que fica para a Previdência Social e para o imposto de renda. Ah, agora a imprensa tem que fazer o cálculo para saber o quanto você recebe líquido. O trabalhador recebe o bruto, tá? Quando o cara diz que recebe um salário mínimo, tem todos os descontos do salário mínimo. Agora para vocês não. Para vocês a imprensa tem que dar um tratamento especial e não dar o salário bruto. Todo mundo no mundo real, todo mundo paga imposto de renda e INSS, viu, fia? E aliás, eu só vi juízo do trabalho contra a reforma da Previdência. Se não tivesse reforma da Previdência, eles iam estar pagando ainda mais. Porque o sistema, nem os parâmetros ia ter mudado. A Previdência ia estar ainda mais quebrada. E vocês, juízes do trabalho, fizeram um escarcéu contra a reforma da Previdência. Agora tá ruim pagar a INSS, né? Se tivesse feito a reforma fazendo um misto de renda básica e capitalização, vocês estavam pagando menos INSS. Mas vocês fizeram escândalo contra, né? Esse valor nominal é completamente diferente para um ministro. Ou para um desembargador. O desembargador também não tem quase nada a não ser um carro. Ah, tadinho, o desembargador só tem carro, gente. Gente, o desembargador só tem carro. Agora, deixa eu entender uma coisa, doutora. Desembargador e ministro não pagam INSS? Não pagam imposto de renda? Qual que é? Tem cálculo diferenciado? Desculpa, eu sou ignorante, eu não sei. Eu não sabia disso, não. Não conhecia essa lei aí, não. Não tem mais nada também. Mal tem um lanche, pelo menos no Rio de Janeiro, eu não estou sabendo mais dos lanches. Ai, meu Deus, não tem um lanche, gente, não tem um lanchinho. Doutora, você quer que eu faça a lancheirinha pra você? Da Barbie? Gente, quem ganha 60 mil reais não consegue comprar um lanche. Coitado, a doutora quer lanchar. Deixa a doutora lanchar. Tá aí, gente. Bom, como vocês podem perceber, eu sempre digo isso, né? O que mais me move na política, o que mais me indigna, acontecem vários absurdos, né? Mas o absurdo que mais me indigna é privilégio. E privilégio defendido de uma maneira escancarada, assim, sem vergonha nenhuma, assim, sem nenhum pudor, me deixa mais puto ainda. É assim, uma dos principais razões de eu entrar na política é combater privilégio. Tive emenda antiprivilégio no primeiro mandato, tive PEC antiprivilégio no segundo mandato, foi a minha primeira prioridade nos 2 mandatos. E é uma vergonha ter julgamento no Supremo por causa disso. E eu digo por quê. Primeiro, que se a lei fosse interpretada como todo mundo sabe que ela deve ser interpretada, né? Tá escrito, não pode receber acima do teto, né? Se fosse interpretada do jeito que deveria ser interpretada,
pelo próprio Supremo, pelo próprio CNJ, comandado pelo presidente do Supremo, não tinha super salário. Mas, com um malabarismo hermenêutico de interpretação da lei, eles dizem, veja bem, o teto é para salário, tem verbas que não são salário, aí é indenização que eu recebo todo mês, é pela atividade, é pela função, é porque aprovaram uma indenização que a cada 3 dias que eu trabalho, um dia é de folga, um dia eu vou ser indenizado. Primeiro, a hipocrisia do Supremo de só se mexer contra super salário agora. Segundo, a paralisia do Congresso Nacional. O Congresso Nacional, e eu dei todas e continuo dando todas as oportunidades para o Congresso Nacional decidir sobre isso, é fechar na Constituição. Não é só falar, olha, remuneração não pode ser acima do teto. Falar, ó, nada pode ser acima do teto. Auxílio moradia não pode ser acima do teto. O carro não pode ser acima do teto. A gasolina não pode ser acima do teto. Que a gente precisa fechar as coisas, porque senão qualquer margem de interpretação que você deixe na lei, qualquer coisa que não seja óbvio, escancarado, e de vez em quando eu proponho leis nesse sentido, muitos grandes juristas, né? Grandes juristas, na realidade, a maior parte é estudante de direito esquerdista que se acha ministro supremo, né? Fala, mas isso aí já existe, a lei já é assim. Pois é, segundo a intenção do legislador, mens legis, aquela deveria ser a lei, aquela deveria ser a interpretação. Mas, como o judiciário caga para a intenção do legislador, que é a representação do povo, a gente precisa fechar o máximo para que aquilo esteja fechado, diga exatamente a mesma coisa que diz, mas sem dar margem para interpretação. Aí vocês não leem meu projeto, vocês não leem as decisões judiciais que vão no sentido contrário do que diz o espírito da lei e ficam comentando como se fosse especialista. O que propõe aquilo que já existe. É inútil isso aí, ele só vive de propor coisa que já é assim. Ele quer dizer que é proibido matar, ele quer dizer que é proibido roubar. Lê um pouquinho. Quem escolhe direito é porque, né, prefere ler do que fazer conta, que foi o meu caso. Eu prefiro ler mais. Lê. Lê um pouquinho. Só um pouquinho. Dá uma lidazinha. Você, no mundo ideal, né, deveria estar lendo bastante leis, manuais, cursos. Você deveria estar lendo. Mas não, você não lê. Se forma com uma nota medíocre. Muitas vezes depois não consegue passar no exame da ordem. E fica aí falando, eu sou jurista. Não, você é um fracassado. Você não é jurista. Você é só um cara que não conseguiu avançar.